A minha expectativa é para não perder o material e é uma coisa que vai ficar guardado e não vai ser uma coisa para ser jogado no lixo, vai ser uma coisa que vai ser guardado definitivamente e a juventude precisa conhecer coisas da década de 1950 ou até antes, que em 1950 já estava terminando o tempo do Monjola. Eu fui criado na fazenda e tinha mais mato do que outra coisa. E a gente já tinha aquele costume de plantar uma mandioca, plantar uma cana. E como meu pai era mateiro, vivia de cortar, fazer tábua no mato, aquilo ficou no sangue. Já é coisa que vem de pai para filho. A minha descendência, segundo os meus pais, a minha mãe é descendente de italiano. O meu pai é descendente de índio tupi com espanhol, que é Barreto. Barreto é espanhol. Então ficou uma raça misturada. É tanto que eu até tenho um pouco conhecimento da língua tupi. E eu estudo a língua indígena por interesse a minha avó. Disse que era muito longe da tribo, mas era de tribo. Então eu tive interesse de conhecer, porque inclusive, a gente encontra até erros na língua tupi que colocaram, por exemplo, Jabaquara. Jabaquara é da língua tupi. E não é Jabaquara, é Iabacoara. Significa esconderijo do fujão. Por exemplo, eu moro num bairro que se chama Sapopema. Significa raiz de árvore, sapô, raiz, e pema que projeta sobre a terra. Aquelas raízes que saem sobre a terra meio quadrada. É o sapopema. A cobra, por exemplo, cobra é boia. E tem outros nomes também, porque eu acho que, conforme o nosso português, tem variação. Tem muitos nomes para uma coisa só, né? Muito sinônimo. E quando a gente fala Caraguatatuba, Ubatuba, Indaiatuba, a maioria não sabe. Outro dia eu falando com uma professora que morava em Diadema e passou a morar em Curitiba, eu perguntei para ela o que é Curitiba, o que significa Curitiba, ela não sabia. Eu falei agrupamento de pinhão. Olha. E aí ela foi perguntar lá para os curitibanos o que era Curitiba e disse que ninguém sabia. Eu gostaria que o ser humano tivesse mais consciência e deixasse de sujar o que é natural. Saquinho plástico, latinhas jogado, que inclusive no parque ecológico, aqui no parque eu encontrei sujeira jogado e com tanto cesto de lixo que não precisa jogar. Então eu gostaria que o povo tivesse consciência e não fizesse essas coisas, porque um papelzinho de bala eu ponho no bolso até encontrar um lixo. Porque teve um amigo da gente, poeta também, que escreveu a poesia, né? Contando a história de um bairro e dizendo que é da língua tupi-guarani. E nada tem de tupi-guarani. Na realidade não sabemos a verdade de onde que vem esse nome. Dizem que é a junção de Inácio com Valdemar. Aí eu fiquei meio chateado com isso aí e quis revidar, né? Aí escrevi uma poesia e coloquei o título Dinamar e o Peido. E aí começa a poesia da seguinte forma: o poeta mal informado escreveu sobre o Inamar. Fiquei muito inconformado, fui nos livros procurar.
Afirma que o vocabulário na língua indígena tem raiz, sem consultar dicionário, não sabe do teu nariz. Que sujeito babaquara, seguindo o errado caminho, é uma atitude rara com um pensamento mesquinho. O peido tem apelido e nome, e ele vem do latim. Nesta estrofe é um pronome quando fede é ruim. Não é perfume de planta que você vive cheirando, não é a merda da anta, é de cachorro cagando. Sou poeta de Eldorado e na mar é lá no morro. Você é despreparado, cheiro bosta de cachorro.